Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia. Para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita, ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel. Ele será solto, para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário,
Eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem,
o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia. Para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita. Ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel. Ele será solto para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência,
e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia, para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita. Ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo.
Então vem a sentença mais cruel: ele será solto para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar.
Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia, para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita. Ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel: ele será solto, para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções. Não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto.
Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia. Para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois.
A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita, ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel. Ele será solto, para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções. Não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno,
Sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia, para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita. Ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel: ele será solto para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade.
Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo.
De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia, para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita. Ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel: ele será solto para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável.
Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia. Para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência.
Aqueles homens armados que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita, ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel. Ele será solto, para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, o suor escorrendo. Cada passo dói. Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer,
querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Ambientado na África colonial do século XIX, a história acompanha um grupo de caçadores brancos que viajam até o território de uma tribo local com a intenção de negociar. Eles acreditam que estão no controle da situação, confiantes em sua superioridade cultural, tecnológica e social. Mas essa confiança vai desmoronar rapidamente. O que começa como uma expedição aparentemente simples se transforma em um pesadelo brutal quando os membros do grupo são capturados e julgados pela tribo. De repente, o homem branco, acostumado a ser o caçador, se torna a caça. Não há discursos morais explícitos, não há lições jogadas na cara do espectador. Tudo é mostrado através da ação, do medo e da luta constante pela vida. Era para ser apenas uma expedição de caça. Eles não estão apenas atrás de animais, estão atrás de troféus, de prestígio, de dinheiro. Desde os primeiros minutos, fica claro que esses homens se sentem superiores. Eles carregam armas, roupas adequadas, suprimentos. Para eles, o território africano é apenas um ambiente exótico, perigoso, mas controlável. O silêncio da paisagem não é tranquilizador, ele é ameaçador. Os olhares dos nativos, quando surgem à distância, não são curiosos, são atentos, avaliadores, calculistas. Quando o grupo decide entrar no território de uma tribo local para negociar passagem, o erro já está cometido. Eles levam presentes acreditando que isso basta: tecidos, objetos, mercadorias. Para eles é diplomacia. Para a tribo é outra coisa. Existe ali uma cultura, regras próprias, códigos morais que não são explicados ao espectador, e nem aos personagens. E essa falta de compreensão é central para tudo o que acontece depois. A captura acontece de forma rápida e chocante. Não há grande luta, não há chance de defesa. Em poucos minutos, os caçadores passam de visitantes confiantes a prisioneiros completamente vulneráveis. O filme não tenta suavizar esse momento. A sensação é de choque e impotência. Aqueles homens armados, que pareciam dominar tudo, agora não têm absolutamente nada. Levados diante do líder da tribo, começa algo ainda mais perturbador: o julgamento. Não há gritos, não há histeria, tudo é feito com uma calma assustadora. Um a um, os membros do grupo são executados de maneiras brutais, mas sempre carregadas de significado ritual. Eles não são monstros sem motivo. Eles seguem suas leis, sua lógica, sua visão de mundo. A violência não é gratuita, ela faz parte de um sistema cultural que entra em choque direto com a arrogância dos estrangeiros. Quando chega a vez do protagonista, algo diferente acontece. Em vez da execução imediata, ele recebe outro destino. Ele é despido de tudo, literalmente tudo. Suas roupas são arrancadas, seu corpo é marcado, seu status como homem civilizado é destruído ali mesmo. Então, vem a sentença mais cruel: ele será solto para ser caçado. Não é apenas uma ameaça, é um ritual. A tribo não quer matá-lo rapidamente, quer testá-lo, quer observar, quer transformar a morte em uma perseguição. Quando ele é libertado, ferido, descalço e sem qualquer arma, o pânico começa de verdade. Não há tempo para pensar em injustiça, moral ou revolta. Só existe uma coisa na cabeça dele: correr, sobreviver, não morrer. Os diálogos se tornam raros. A câmera passa a seguir o corpo do protagonista, seus pés sangrando, sua respiração pesada, os suores correndo. Cada passo dói,
Cada som pode significar que os caçadores estão mais perto. O silêncio domina. Não há trilha sonora guiando emoções, não há diálogos explicando pensamentos. O que se ouve é a respiração pesada, os galhos quebrando, os pés batendo no chão seco. O espectador sente o cansaço junto com ele. Cada passo parece exigir mais força do que o corpo consegue entregar. Enquanto isso, os caçadores da tribo surgem aos poucos. Eles não correm desesperadamente atrás da presa, não gritam, não demonstram raiva. Pelo contrário, eles avançam com calma, com paciência, como quem sabe que o tempo está do seu lado. A caçada não é apenas física, é psicológica. Eles sabem que o medo, a sede e o desgaste farão o trabalho por eles. O protagonista tenta usar tudo o que está ao seu alcance. Esconde-se atrás de pedras, mergulha na vegetação, rasteja pelo chão para não ser visto. Em vários momentos, ele observa os animais ao redor e começa, sem perceber, a imitá-los. Aprende a se mover em silêncio, a esperar, a economizar energia. A inteligência passa a ser sua única arma. Mas a natureza não oferece trégua. O sol castiga sem piedade. A sede se torna quase insuportável. Quando encontra água, não há garantia de que é segura. Beber pode significar sobreviver ou morrer. Cada decisão é uma aposta. Não existe escolha certa, apenas a menos fatal. Os perigos não vêm apenas dos homens. Animais selvagens aparecem como lembretes constantes de que ele está em território que não pertence a ninguém. Em uma das cenas mais tensas, ele se vê cercado por predadores, percebendo que naquele ambiente ele não está no topo da cadeia alimentar. Ele é apenas mais um corpo frágil tentando não virar comida. O mais cruel é a sensação de vigilância constante. Mesmo quando parece estar sozinho, o protagonista nunca está em paz. Pegadas surgem no chão, sons distantes ecoam à medida que avançam. A tribo está sempre perto, observando, esperando o momento certo de atacar. A caçada é um jogo de resistência, e eles sabem exatamente como jogar. Com o passar do tempo, o corpo começa a falhar. Os pés estão feridos, a respiração irregular, a mente à beira do colapso. O homem educado, racional, começa a desaparecer. No lugar dele surge algo mais primitivo, alguém que age antes de pensar, que reage como um animal acuado. Agora ele já entende o terreno, sabe onde pode se esconder, onde não deve pisar, como usar a vegetação a seu favor. Ele começa a antecipar os movimentos dos caçadores, percebe seus padrões, entende que a perseguição segue uma lógica quase ritualística. Eles não querem apenas matar, querem vencer, querem provar superioridade. É nesse ponto que a virada acontece. Pela primeira vez, ele deixa de apenas fugir, ele passa a reagir. Usa armadilhas improvisadas, objetos encontrados no caminho, qualquer coisa que possa lhe dar uma mínima vantagem. Não é heroísmo, é desespero, é a compreensão de que se continuar apenas correndo, vai morrer. O confronto que se segue é rápido, sujo e brutal. Não há coreografia elegante, nem trilha sonora glorificando a luta. Quando finalmente a perseguição chega ao fim, não existe sensação de vitória. Ele não comemora, não grita, não se ergue como um herói triunfante. Ele apenas continua andando, exausto, vazio, vivo, mas transformado para sempre. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.